Olá! No nosso vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema que particularmente eu gosto demais, que se chama contação de histórias. Uai, Ivna, você vai ensinar como é que conta histórias? Não. Eu vou dizer para você a força que tem uma história quando você deseja vender um produto, vender um serviço, vender uma ideia. E a minha pergunta começa desde já. Você tem histórias para contar a respeito daquilo que você faz? Se não tem, mais um motivo de você ficar aqui comigo, porque eu quero te dar muitas dicas. Meu nome é Ivna Sá e aqui a gente conversa semanalmente sobre conteúdos ligados a marketing digital, presença digital e muitas dicas para alavancar o seu negócio. Eu te aguardo. Quando o tema é contar histórias, eu me sinto num terreno muito fértil, eu me sinto muito à vontade, com bastante autoridade para dizer a você que eu sou uma colecionadora de histórias. Histórias que eu acumulei ao longo de 14 anos na fotografia, lidando com mulheres diariamente, e histórias que fazem parte também da nossa vida, da nossa existência. E aqui eu quero dizer o poder da história dentro do marketing digital. Porque quando a gente fala em marketing digital, logo vem à mente ideias de algoritmos, métricas e tudo. Mas no fundo, o que conecta as pessoas diante desse universo de possibilidades, de disputa, a gente chama isso de disputa semiótica. O que é a semiótica? É a área de estudos que quer entender o valor dos símbolos, dos signos. E a gente vive uma guerra semiótica, por quê? Porque a todo momento tem alguém disputando a nossa atenção. Alguém brigando pela audiência, alguém brigando para poder ter o famoso like, a curtida, o engajamento, a venda. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós não temos histórias para contar, e é claro que aqui eu vou colocar a palavra história até com H e não com E, não sei se na reforma da língua portuguesa isso mudou, mas quando eu era criança eu aprendi que histórias com E são historinhas ficcionais, e história é história de verdade, com H. E eu quero dizer que são histórias com H, porque é claro que você não vai inventar uma história, mas se você, dentro do seu trabalho, ainda não acumula histórias fortes, histórias de transformação, histórias de mudança, história de inspiração, que possa ilustrar o bem que você entrega para a pessoa quando ela contrata o seu serviço, eu diria que você precisa rever muito o seu negócio, porque toda natureza, todo serviço que a gente faz tem que ter essa pegada de transformação, de reencontro, de sentido. E aí, por que as histórias se conectam? Observe um detalhe muito interessante, isso é usado até em cursos de oratória. Existe um grande nome, né, da oratória, ele é até da área religiosa, ele se chama Prado Flores, é um teólogo. E ele fala que quando uma pessoa está fazendo um sermão, ou seja, um anúncio, ele diz o seguinte, que a história, ou seja, você está fazendo uma palestra com um tema, e de repente você para e conta uma história. A história é como uma rede que é jogada ao mar e que faz aquela pesca grande. A história é aquele momento que você conecta aquela pessoa que estava dispersa numa palestra. Então, pode ter certeza que quando às vezes você vai numa palestra, vai num evento, escuta uma coisa, o que mais fica guardado no seu cérebro, na sua memória, é a história. E essa narrativa da história é tão forte que é ela que sustenta as telenovelas, ela que sustenta um livro, ela que sustenta uma série. Por quê? Porque nós nos compreendemos através de histórias. As histórias criam conexão. Então, veja bem, ao contar uma história, a pessoa olha aquilo e aquilo se confronta com ela, gera aquilo que a gente chama na comunicação de intracomunicação, comunicação com você mesmo, aquilo faz você repensar a sua maneira de ver o mundo, de ver as coisas, aquela história gera uma transformação, uma conexão, provavelmente um engajamento e quem sabe até uma venda. E eu queria, falar para você assim, do poder dessa história, contando dentre tantas, eu tenho muitas histórias de mulheres, mas eu queria dizer como que uma história ela tem um poder tremendo sobre aquilo que a gente chama do seu avatar. E à medida que eu for contando essa história, eu queria que você pensasse no seu negócio
pensasse naquilo que você faz, quais são as histórias que você tem para contar. Quando eu inaugurei o meu canal no YouTube, e eu comecei aqui com uma série de vídeos chamada Chatelaine, inclusive esse nome Chatelaine era provocativo, é provocativo porque Chatelaine é uma bolsa que foi desenvolvida por uma princesa dinamarquesa, uma bolsa muito simples em que ela carregava apenas a chave. Chatelaine significa senhora do castelo, e ela levava essa bolsa. E o meu desejo com esse nome, Chatelaine, era promover com os vídeos uma experiência de mais leveza para a mulher. Eu gosto muito de comparar a vida da mulher como uma bolsa, porque bolsa de mulher tem tudo, né, gente? Tem tudo, tudo, tudo. O que precisa, o que não precisa, o que pode um dia precisar. E mais, a bolsa da mulher é uma bolsa pesada, porque ali tem muito da carga que ela carrega. Então a ideia da Chatelaine é uma bolsa mais leve em que ela carregue apenas o essencial. Bom, inaugurei o meu canal e logo no primeiro vídeo em que eu falei dessa proposta, eu recebi um message no Facebook de uma mulher que se apresentava da seguinte maneira. O meu nome é Pamela, eu sou cadeirante, eu vi o seu canal do YouTube, eu te acompanho e eu queria saber se você topa o desafio de me fotografar. E aí aquilo eu achei sensacional, ou seja, o vídeo já criou nela, já despertou nela um desejo de ser fotografada. E ela me disse, eu sou cadeirante. E ela estava com tanta pressa de ser fotografada, eu lembro que isso foi numa quarta-feira e ela já queria fazer as fotos no sábado, depois eu fui entender também o porquê, as razões, ela ia pôr um aparelho, enfim. E eu não tive tempo nem de fazer pesquisa sobre como que eu vou fotografá-la, como seria um book de uma mulher cadeirante, era o primeiro que eu iria fazer. E aí chegou o dia das fotos, né? O estúdio era no segundo andar, ela foi acompanhada dos pais, o pai a carregou, depois levou a cadeira de rodas, ela acompanhada com o pai e a mãe. E logo quando ela chegou no estúdio, eu entendi que ela não era apenas cadeirante, né? Ela tinha mais dificuldades em uma série de questões com a cabeça, ela era toda empinadinha, ela tinha uma haste na coluna que eu não sabia o que era, depois que eu vira saber. Até que eu só fui descobrir a história da Pamela no dia da entrega das fotos. E trocando em miúdos, quem é a Pamela? A Pamela era uma mulher que na ocasião estava com 25 anos, que ela nasceu com uma doença degenerativa que se chama amiotrofia espinhal progressiva. Eu me recordo que na ocasião das fotos ela pesava 25 quilos, uma mulher de 25 anos que pesava 25 quilos. As roupas dela eram roupas equivalentes à minha filha, que na ocasião estava com 7, 8 anos. E esta condição dela me chamou muita atenção. E a minha pergunta, né, que era a pergunta-chave ali daquela história, ela, por que você quis fazer um book fotográfico? Foi quando ela me contou. E aí eu vou fazer uma pausa aqui só para dizer o seguinte. Esta pergunta é muito relevante quando você vai cuidar do seu negócio com o seu cliente. Por que você procurou este serviço? Como você chegou até a mim? O que você espera, né, daquilo que eu estou fazendo por você? Isso é muito importante. Esse é o pontapé para você ter a história. E aí, gente, esse calor, essa mãozinha aqui no bigode, é por causa do calor que faz aqui. Pra gente não ter o mínimo de interferência externa, mas eu tô... Ai, meu Deus, tá terrível. Mas voltando. Eu estava dizendo da história. Então, presta bastante atenção. Quando eu tenho uma história, quando eu tenho essas perguntas, elas vão me dar a chave para contar a história. E a história que eu quis contar era assim, por que você desejou fazer um book fotográfico? E a minha pergunta foi exatamente a chave, né, a ponta de partida. Ela disse assim, bom, na verdade eu sempre quis fotografar, porém, eu tinha uma dificuldade, assim, um receio. Até que eu arrumei um namorado, e depois que eu arrumei esse meu namorado, ele disse que queria muito que eu fizesse um book fotográfico para que eu pudesse me ver da maneira como ele me vê. Nossa, que história, né, gente? Olha, o namorado pediu a ela para que, veja bem, ela fizesse um book fotográfico para que ela pudesse se ver da maneira como ele a vê. Isso foi tão sensacional, tão bacana, que eu falei, ponto, aí tá a pegada da história. Por N aspectos. Primeiro, ela estava namorando, mesmo com as condições de adversidade da vida dela. Ela estava se permitindo fazer um book fotográfico. E qual foi a ponte direto dessa história? A ponte direta foi que
Eu lido diariamente com mulheres perfeitas, normais, bem entre aspas aqui, eu estou dizendo, sem nenhum tipo de paralisia, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de doença degenerativa, e que, no entanto, são completamente infelizes, que reclamam o tempo todo da celulite, da papada, do perfil, do cabelo, da espinha, da estria e de lá não sei quantas coisas. E o que eu entendi de cara? Que a história da Pamela, ela não era forte apenas para inspirar mulheres que têm deficiência a fazerem um book fotográfico e, consequentemente, aumentar o meu nicho de mercado. Mas que a história da Pamela, ela era relevantíssima, sobretudo para a mulher dita normal, perfeita. Por quê? Porque é um choque de realidade. E a Pamela é, dentre tantas histórias que eu coleciono relacionadas a mulheres, essa que causa profunda inspiração quando eu vou em palestras, quando eu conto. E a história não terminou aí. Quando você cria essa conexão com o seu cliente, quando essa história passa a ter um valor, quando você abraça essa causa, aquilo toma proporções que a gente nem imagina. Observe que, passado um tempo, né, ela me ligou convidando para que os meus filhos, né, o segundo e o terceiro filhos, fossem pajem e dama do casamento. Aquela relação que começou junto com o book fotográfico, estava terminando assim, estava desaguando num casamento. E eu tive a chance, eu tive a oportunidade de testemunhar como parte 2, né, capítulo 2 dessa história, o dia em que vi meus filhos entrando de pajem e dama num casamento totalmente inclusivo, com linguagem de Libras, com um testemunho belíssimo desse amor, né? Eu falo que as histórias conectam por isso. Você não, neste caso, e eu tenho certeza que você está vidrado aí no que eu estou falando, você não precisa ter uma deficiência, você não precisa ter uma doença para se conectar com essa história, porque no fundo, o que está por trás disso tudo? Eu não estou falando de deficiência aqui. Eu estou falando de aceitação, de superação, de não aceitação dos limites que a vida impõe. Eu estou falando de capacidade de sonhar. Eu estou falando da capacidade de se relacionar. Eu estou falando que é possível, sim, mesmo diante das adversidades, sejam elas quais forem, a gente construir um percurso, sabe, de possibilidades. Eu estou falando da minha hashtag Eu Posso Mais. A Pamela é exatamente a personificação dessa hashtag Eu Posso Mais. E essas histórias conectam. Então vamos lá, o que você faz? Né? Que tipo de transformação você causa? Quem lida com mulheres, isso é muito mais fácil, né, gente? Às vezes uma mudança, um corte de cabelo muda um visual, né? Uma experiência estética, que seja o que for. Mas aquilo que você faz gerou o quê? Qual é a história que você pode contar a respeito daquilo que você faz, daquilo que você vende? E olha, que por mais que possa parecer difícil, você precisa fazer esse exercício, né? Você vende, sei lá, comida. Ah, ok. O que essa experiência pode provocar? Você é uma chefe, você vai lá e faz aqueles pratos bacanas em datas festivas, comemorativas. Nossa, aquela pessoa, ela se sentiu tão anfitriã, né, com o jantar que ela fez. Aquilo causou nela uma experiência tão agradável diante de receber as pessoas que ela ama. Então, por que a gente coleta depoimentos? Por que é tão importante a gente colocar lá no nosso Instagram, no nosso feed, essas histórias? E existem muitas maneiras de contar a história. Você pode fazer o print de um depoimento, você pode pedir a pessoa para gravar um vídeo. É a parte mais difícil, porque nem todo mundo gosta de gravar vídeos. Mas é importante que você visualize isso. E se você puder fazer isso no momento da entrega, melhor ainda. O que é o momento da entrega? Eu, por exemplo, dentro do possível, eu gosto de entregar o book fotográfico. Não o book, mas as fotos digitais na forma de um vídeo. Então eu faço aquele vídeo com aquela música, eu trago a mulher aqui no meu estúdio. E aqui eu coloco ela na sala, né? Fecho tudo e coloco as fotos animadas com uma música forte, uma acústica bacana para promover uma experiência. E é raríssimas as vezes e aí naquele momento, informalmente, eu vou e filmo ela se vendo. Isso gera uma transformação e depois ali no calor da emoção você pega um depoimento. Isso dentro do marketing digital tem um nome muito importante, se chama prova social. Porque as pessoas querem comprar transformação, as pessoas querem comprar experiências. Então, seja um colecionador de histórias e mais do que isso, seja um contador de histórias. É claro que existem profissões, existem áreas aí do conhecimento
que é mais difícil, né? Às vezes é muito frio, você não lida diretamente tanto com pessoas. Mas o que as pessoas vão comprar no final das contas é essa transformação, ou pelo menos essa promessa de transformação. Então a gente precisa ter histórias para contar, né? Aqui dentro do programa 4Is, é tão bonito quando eu vejo as mulheres florescerem, perceber que elas podem criar, que elas podem gerenciar o seu Instagram, que elas saíram do casulo, sabe? É um verdadeiro processo de metamorfose, sabe? Se transformaram naquela borboleta capaz de voar, e aí elas começam a fazer os posts, elas começam a receber engajamento, e aí ela percebe que, poxa, que bacana, Ivna, eu tô dando conta. Então, quando eu vejo esse desabrochar da mulher, é uma experiência de transformação. Por quê? Porque é uma experiência de transformação na perspectiva da carreira. E aí, a gente tem que trazer esses relatos, a gente tem que trazer essas experiências, acreditando sempre o quê? Tá aí, ó. Eu posso mais. E você? Com certeza você pode. Eu quero ouvir as suas histórias. E eu quero deixar aqui um desafio. Grave a sua história para mim e me mande um vídeo. Eu adoraria poder compartilhar a sua história aqui, contando a importância que este vídeo fez no seu negócio. Eu aguardo você.